Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha. E antes de mais nada, pedir para você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho. E também te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. E olha só, novidade para você que tá aí, quer viajar com o Flamengo, assim como a gente viaja para cobertura, para trazer todas as informações, a Outsider Tours, a agência que leva a gente pro Brasil e pro mundo, já lançou o pacote para semifinal da Copa Libertadores contra o Vélez. Tem pacote para Argentina pro primeiro jogo e pacote pro jogo de volta no Maracanã, na nossa casa, para essa decisão tão importante. Então, você que tá aí, quer acompanhar o Flamengo, quer assistir os jogos, estar lá para trazer aquela sorte, vambora com a gente. A Outsider Tour já tem os pacotes perfeitos para vocês. E tem também cupom de desconto para quem é inscrito do canal Paparazzo Rubro Negro e da S1 Live. Manda mensagem para eles e vambora para viajar, vambora viajar com a gente com a Outsider Tours para acompanhar o Flamengo. Bom, trazer aqui algumas informações importantes, né, pra gente passar. Essa informação para começar, a Conmebol divulgou os dias e horários da semifinal entre Flamengo e Vélez. O jogo de ida será na Argentina no dia 31/8, uma quarta-feira, às 9h30. Lembrando que a transmissão será feita pela ESPN. O SBT escolheu o confronto do Palmeiras para transmitir. E a ESPN ficou com o confronto do Flamengo. E o jogo de ida será na Argentina, no dia 31, às 9h30, no estádio José Amalfitani. Já a volta será no Maracanã, no dia 7 de setembro, 7/9, às 9h30 também, uma outra quarta-feira. Então, confrontos já definidos, com datas e horários definidos. E a gente vai acompanhar todos os detalhes. O Vélez, né, que tem uma questão de punição, né, pode perder o mando, trazer para vocês essa informação. O Flamengo pode ter uma vantagem importante quando for encarar o Vélez fora de casa pela semifinal da Libertadores. Dificilmente a equipe vai mandar o jogo no El Fortín, né, que é o estádio deles. No jogo de ida das quartas de final, familiares de jogadores e diretores do Talleres foram agredidos por torcedores. E, de acordo com a imprensa argentina, a provável punição será a perda do mando de campo. O jornal O Globo trouxe essa informação. Então, o Vélez, né, com essa punição que pode ser aplicada agora no jogo já de ida da semifinal. Ainda não teve o julgamento, a gente aguarda para acompanhar, né, para trazer as informações, mas o Flamengo já tem toda a sua logística preparada para esse jogo. Se tiver realmente perda do mando de campo, vai para um outro estádio ali na Argentina, e a gente também vai estar lá para acompanhar todos os detalhes para vocês, trazer todas as informações para vocês. Mas lembrando que semifinal da Libertadores, né? O Flamengo precisa de um bom resultado já no jogo de ida para decidir em casa essa vaga para a final da Copa Libertadores da América. E olha só, uma outra informação importante que a gente precisa trazer para vocês, saiu hoje, inclusive, o zagueiro Davi Luiz foi denunciado pela Procuradoria do STJD pela expulsão no jogo de ida com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Davi Luiz, que por conta dessa expulsão já está fora da partida de quarta-feira, a partida decisiva de quarta contra o Atlético Paranaense, o jogo de volta na Arena da Baixada. No entanto, o Davi, por conta dessa denúncia, pode ficar de fora por até 6 jogos. Ele pode tomar uma punição por até 6 jogos. Ele foi enquadrado no artigo 258, que condiz, né, com desrespeitar os membros da comissão da equipe de arbitragem. O julgamento será feito no dia 17 de agosto, né, dia 17/8, na próxima semana, numa quarta-feira. Inclusive, no dia do jogo, né? No dia do jogo do Atlético Paranaense, o Davi Luiz será julgado. E vamos ver se o Davi Luiz vai tomar uma pena de 6 jogos ou de 1 jogo. Lembrando que essa pena de 1 jogo já vai ser cumprida porque ele fica de fora desse jogo decisivo de quarta-feira
a partida de volta. Então, o Davi, se ele for punido com um jogo só, ele já vai ter cumprido, porque ficou de fora dessa partida agora de quarta. Se não, se ele for punido por mais dias, né, por mais jogos, ele pode ficar de fora da competição. Lembrando a vocês, o Gabigol e o Arrascaeta serão julgados na terça-feira, às vésperas da partida da decisão, justamente depois de uma denúncia, né, que foi feita com o Atlético Paranaense pelas ações que eles consideraram muito graves. Denúncia foi feita, já tinha sido arquivada, no entanto, a Procuradoria do STJD voltou a denúncia e eles serão julgados na terça-feira. Informação para trazer aí para vocês. Bom, galera, vamos então entrar para mercado, porque hoje o Marcos Braz deu algumas declarações importantes numa entrevista que ele concedeu ao Vene Casagrande. Explicar para vocês, né? Marcos Braz, ele tá sempre agora dando essas entrevistas, foi alguns canais, né? Alguns veículos. A gente tá tentando também marcar com o Marcos Braz para ele poder conversar aqui com a galera, né, entendendo que essa fase é uma boa fase para o Marcos falar também, e ele deu uma entrevista ao Vene Casagrande e falou sobre algumas questões muito importantes, e eu vou trazer aqui para vocês. Uma delas é sobre o Oscar, né, lembrando que o Oscar tá realmente na mira do Flamengo. Marcos Braz disse que ele vai tentar até o último minuto, pelo Oscar. Essas foram, inclusive, as declarações. Vamos tentar até o último minuto. Ele gostaria de jogar no Flamengo e a gente gostaria de tê-lo. Ele também explicou que os chineses estão dificultando muito, estão muito irredutíveis em relação à liberação do Oscar. Eles liberaram até o final do ano para que ele pudesse ficar aqui no Brasil, mas ainda, de fato, eles não têm a liberação formal do Xangai para que o Oscar seja emprestado e possa atuar em um outro clube. Mas Marcos Braz disse que eles vão tentar até o último segundo e que ele gostaria de jogar que o Oscar quer jogar no Flamengo e que o Flamengo também gostaria de tê-lo, né? Ter o Oscar nessa janela de transferências. Lembrando a vocês que a janela fecha agora, no final no início dessa próxima semana. No dia 15 de agosto, a janela fecha. Às 7 horas da noite, inclusive. Então, é uma situação complicada. O Xangai tinha dito ao staff de Oscar que liberaria o atleta para atuar no Brasil, desde que ele abrisse mão do salário na China. Com isso, tudo foi resolvido com o Flamengo e a documentação oficial foi solicitada. No entanto, os chineses estão segurando. Então, realmente, só depende do Xangai liberar, porque com o Flamengo e com o Oscar está tudo certo. E o Marcos Braz falou, e ele até brinca, né? Aqui, ó, até uma foto da transmissão que foi divulgada. O Vene Casagrande perguntou: é o famoso pouco provável sobre o Oscar? E ele respondeu com essa risadinha que a gente sabe muito bem como é que é, né? Marcos Braz sempre dá essas risadas. A gente já falou, inclusive agora na apresentação, na coletiva de apresentação, ele falou que ele não poderia conceder entrevista porque ele teria uma reunião, aí a gente até brincou, essa reunião é em mandarim, tem fuso, e ele deu uma risada. Então, assim, é realmente uma situação complicada. E o Marcos Braz falou: a partir do momento em que ele não tem nenhuma liberação para treinar ou jogar em algum clube no Brasil, é que não tem nada, ao contrário, está tudo embrionário. E aí o Marcos Braz também deu algumas declarações importantes sobre o Brian Rodrigues, disse que o Flamengo teve uma negociação com o agente do atleta, deixou tudo acertado, mas o que deixamos encaminhado foi a possibilidade do atleta vir por empréstimo. Quando a gente fechou e fomos para cima do Los Angeles, eles negaram porque eles queriam a compra de imediato. E outra coisa também importante para a gente trazer para vocês sobre o Wallace, né? O Marcos Braz falou sobre essa questão do Wallace, disse, pelo que deu a entender sobre o Wallace, realmente a negociação não vai acontecer. A forma como o Marcos Braz falou nessa entrevista, como ele deu a entender, eles realmente, pelo que pareceu, né? Realmente o Flamengo
encerrou as negociações pelo Wallace, e até o Marcos Braz foi perguntado se na próxima janela eles vão tentar a contratação de novo do jogador, e ele disse que na próxima janela tem que analisar, janela por janela, que não dá para analisar porque as prioridades podem mudar. A gente sabe que nessa janela a prioridade do Flamengo foi contratar volantes, e aí o Wallace era a prioridade do Flamengo. Com a Udinese, o Marcos Braz até falou que o principal problema foi a Udinese. Com esse problema com a Udinese, o Flamengo, né, representado por Marcos Braz e Bruno Spindel, miraram em outros jogadores, como o caso do Eric Pulgar. E até foi o que o Marcos Braz falou. O principal empecilho dessa contratação foi o valor que a Udinese pediu. Chegou um momento que a gente não podia esperar e abrimos outra negociação com o Pulgar. E agora falando uma outra informação importantíssima, né, trazendo aqui um pouco do resumo dessa entrevista com o Vene Casagrande, sobre o Vitinho. O Marcos Braz confirmou realmente que a situação com o Vitinho é definitiva. Vitinho, ele disse inclusive, Vitinho vai respirar novos ares após o contrato dele em dezembro. Mas ele disse também que o Flamengo não dificultou a negociação com o Panathinaikos. Que o que aconteceu foi um problema do clube grego com o jogador. E que, inclusive, ainda existe essa possibilidade do Vitinho sair. O Flamengo não está criando empecilhos para a saída do Vitinho. É realmente uma questão de acerto entre o Vitinho e o clube. Mas é certa já a saída do Vitinho agora no final do ano. O que não é tão certo assim é do Rodinei. O Marcos Braz disse que realmente as conversas esfriaram pela renovação, mas que eles ainda têm tempo para conversar, para poder falar sobre essa situação do Rodinei, que realmente pelo que pareceu, é mais provável que eles não renovem, mas ainda não é totalmente descartada a renovação de contrato com o Rodinei. E sobre o Felipe Luiz e o Davi Luiz, que são jogadores que estão em alta produção, ele disse o seguinte: na hora certa, na hora que o Flamengo entender que tem que começar a conversar sobre o assunto, vamos conversar. São jogadores experientes, conseguem esperar até a hora certa para isso. Ou seja, o Flamengo tem um interesse em conversar com esses jogadores para uma renovação de contrato. É realmente uma questão de tempo. O Flamengo também tem conversas pela renovação de João Gomes e Lázaro. Eles têm o interesse de dar essa valorização salarial porque os jogadores estão em alta pelo Flamengo. O Marcos Braz até disse isso, que eles vêm conversando sobre isso, na hora certa vão falar, e que eles estão muito tranquilos porque esses jogadores têm contrato ainda, 3 anos de contrato, então dá tempo de sobra. Uma outra saída confirmada, né, pelo Marcos Braz é a do Diego Alves, o que a gente já tinha falado aqui. Ele disse o seguinte pelo goleiro: a gente muito provavelmente não irá renovar o contrato. Eu acho que neste caso, nesta situação, existe um pouquinho de diferença para os outros citados, Felipe Luiz e Davi Luiz, né? O Felipe Luiz e o Davi Luiz, eles ainda têm produção, eles ainda apresentam, vem, né, sendo muito importantes para o Flamengo, principalmente nessa reta final com partidas decisivas. O que não é o caso do Diego Alves. O Diego Alves nem tem atuado. Ele tem só 6 jogos pelo Flamengo na temporada de 2022 e 3 apenas pelo Campeonato Brasileiro. Tá no DM, tá há muito tempo no DM. Então, realmente é uma situação em que o Flamengo precisa analisar bastante. Bom, galera, agradecer a você pela tua participação, pela tua companhia, pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho e também te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Amanhã eu volto com mais novidades para vocês. Um beijo e até mais!